Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste feliz 2026. Galera, vamos lá para as quentes do dia na Samuca TV. Gerson está mais próximo realmente do Cruzeiro? Matheus Pereira, o que vai ser decisivo para uma renovação em 2026? E o Chico da Costa, hein? Mudou alguma coisa naquela possibilidade? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Feliz 2026 para todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tanta audiência, por todo o carinho ao longo de 2025, em nome aqui da Samuca TV, do nosso Central da Toca, de toda a nossa equipe, muita novidade vindo para 2026 e contamos com todos vocês sempre, acessando ali o site, acompanhando as nossas redes sociais e assistindo aqui a Samuca TV, deixando sempre aquele like, compartilhando, que isso é muito importante. Obrigado, a gente sabe da responsabilidade, como que as coisas do Cruzeiro precisam ser tratadas. E é o que eu e toda a nossa equipe, é o que a gente se propõe a fazer a cada dia. E por isso estamos aí, falando de Cruzeiro sempre, de cruzeirense para cruzeirense. Vamos lá, deixa eu começar aqui com uma informação, porque o pessoal do Paraguai começa a repercutir que tem um acordo muito bem avançado, uma contratação quase que sacramentada do Chico da Costa por parte do Cruzeiro. A gente trouxe essa informação há alguns dias de que, a pedido do técnico Tite, o Cruzeiro deve ter um centroavante com características de mais de área. E por isso surgiu o nome do Chico da Costa. Obviamente, quando você conversa, é lógico que tem interesse. Se vai ser contratado ou não, aí já é outra história. Mas, de fato, é um nome que o Cruzeiro conversa. E tem outros nomes também, ainda não conseguimos avançar nesses outros nomes. Se vai ser o Chico da Costa ou outro, temos que aguardar. O fato é que muito provavelmente o Cruzeiro terá sim um centroavante com essas características. E aí, por já ter Caio Jorge, por ter o Neisser Vidiarreal, até com características próximas ali a do Caio Jorge, podendo acrescentar também, o Cruzeiro não quer fazer um investimento mais alto, ter que pagar salário mais caro para essa função que o Tite considera importante, jogos de Copa Libertadores, às vezes aquele jogo amarrado ali, você vai ter um centroavante bom no jogo aéreo, mais de área, característica que tem o Chico da Costa, outros nomes também têm essa característica, e aí vamos aguardar. Quando a gente foi apurar sobre essa questão de a negociação está caminhando para a troca de documentação, a resposta que a gente teve foi que não, que é uma conversa que existe e que ainda sem um desfecho. Então, seguimos aí acompanhando e apurando toda essa história. Muita gente me mandou também, sobre o Caio Jorge, nenhuma novidade, viu, pessoal? O Flamengo não procurou, não fez uma nova proposta, nem essa aí que estão comentando que poderia fazer de 35 milhões, mais o Cebolinha, isso até agora não chegou ao Cruzeiro. E se chegar, acho que vai ser recusada. O Cruzeiro pensa naquele valor de 50 milhões de euros. Se mudar, a gente traz aqui, mas hoje é pouco provável. O Cruzeiro está buscando reforçar e não se enfraquecer, né? Por mais que sejam valores aí muito altos, o Cruzeiro não pensa em perder um grande jogador como é o Caio Jorge, a não ser que seja uma proposta realmente recusável. E aí, mesmo assim, né? Aí temos que ver qual será o desejo do Pedro Lourenço se chegar a proposta de 50 milhões de euros. Mas o Flamengo está longe hoje disso, né? De 50. Por mais que coloque jogador e tudo, teria que colocar jogador que fosse agradar ao Cruzeiro também, né? Então, tem muito ponto importante ainda para ser tratado sobre isso. O que muita gente tinha me perguntado é sobre o Matheus Pereira. Porque agora começa, Matheus Pereira
pode assinar pré-contrato. E a gente falou isso lá atrás, hein? Há muito tempo eu falei, pessoal, sobre o Matheus Pereira, vamos deixar as coisas acontecerem, porque senão virá essa loucura, né? Tudo sobre o Matheus Pereira ganha uma proporção muito alta. O que eu tenho sobre Matheus Pereira neste início de ano agora, quando se reapresentar, o staff do jogador vai estar em Belo Horizonte para conversar com a diretoria do Cruzeiro e, claro, o Cruzeiro também não tem interesse de deixar isso prolongar mais do que já aconteceu. E por isso, o Pedro Lourenço, todo o departamento de futebol, eles estão dispostos a fazer um grande esforço para a manutenção do Matheus Pereira. O Pereira já falou que no Brasil não joga em outro clube, então ele não vai sair aí, não, já deu o primeiro dia para assinar pré-contrato, vai assinar com outro clube do futebol brasileiro e deixar o Cruzeiro. Isso aí é até um direito, né, que tem por lei, mas dificilmente aconteceria. Conhecendo o próprio jogador e todo o entorno, está muito feliz no Cruzeiro e da parte do Cruzeiro que a gente tem um desejo do Pedro Lourenço de assinar com ele um contrato de 5 temporadas. O Cruzeiro sabe que o Matheus Pereira tem um salário importante, tem vencimento importante e mesmo assim o clube topa aumentar dentro de uma lógica. Não tem também o Cruzeiro que pagar muito mais do que o Matheus Pereira já tem como vencimento, né? E ele fez por merecer isso no Cruzeiro, mostrou que é um jogador muito diferente, conta agora com um carinho ainda maior do técnico Tite, que já mandou o Cruzeiro, o Pedro Lourenço, né? Prioridade máxima a renovação de Matheus Pereira, então o Cruzeiro sabe, né? Tem questão de luvas, isso tudo, e o Matheus Pereira, ele tem tudo para se transformar aí em um jogador com um contrato de 5 anos, tendo vencimentos top no Cruzeiro. Talvez aí, não gosto aqui também, todo mundo sabe, né, de ficar comparando e tudo, mas em relação ao que o Cruzeiro paga hoje, o Cruzeiro paga muito bem para um elenco aí que entregou uma vaga direta na Copa Libertadores. Então o Cruzeiro está ciente de que para renovar com o Matheus Pereira, ele pensa em um contrato muito longo, aumentando ainda, claro, né, a questão salarial e também questão de pagamento de luvas. Isso tudo vai ser conversado. Então a informação é que o staff do jogador, o jogador se reapresenta normalmente, né? Tá curtindo aí os últimos dias de férias e aí vão conversar e sentar para tentar o mais rápido possível bater este martelo para o Matheus Pereira continuar vestindo a camisa 10 do Cruzeiro. E aí o assunto que segue bombando, que é quanto ao Gerson. O que acontece? Por que esse nome veio à pauta do Cruzeiro? Primeiro, um desejo muito grande do técnico Tite de trabalhar de novo com o Gerson. Podemos dizer que o Cruzeiro tem alguns trunfos importantes, e isso é verdade. No futebol brasileiro, o Gerson tem este plano aí, até o pai dele, o Marcão, falou em entrevista à Rádio Itatiaia sobre jogar a Copa do Mundo. Isso aí a gente tem que saber trabalhar também com essa história, né? Porque o Gerson ele estava 6 meses no Flamengo, sendo convocado, faltando 1 ano para a Copa do Mundo, né? Então, isso aí não é o fator determinante, né? O fator determinante é que ele não se adaptou ao futebol da Rússia e agora tem uma possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, onde ele se sente muito bem, né? E joga muito bem para ir para uma seleção brasileira. Claro, se ele puder retornar ao futebol brasileiro, jogar bem e ser convocado e ir para uma Copa do Mundo, é óbvio que o jogador vai querer isso. Mas o fato é uma não adaptação ao futebol da Rússia. Sabe que o Zenit pagou uma grana muito importante, mas qual que é o trunfo do Cruzeiro? Primeiro, quais os clubes do futebol brasileiro hoje teriam condição de repatriar o Gerson? Flamengo, que não quer. Palmeiras, que foi procurar, e aí lá atrás, há 30 dias, veio uma pedida do Zenit de 25 milhões de euros à vista e o Palmeiras declinou. E o Cruzeiro, que agora tem o Tite, que agora tem o Bruno Spindel, que tem um ótimo relacionamento com o Gerson, com o pai, com todo o entorno do jogador. E o Cruzeiro tem condição
para fazer uma contratação deste nível, mas sem alcançar aqueles valores pedidos inicialmente de 40 milhões de euros. O que é o entendimento com quem a gente conversou? De que 6 meses depois, existe hoje um desejo do atleta de deixar o clube russo. Os russos, por outro lado, não querem perder absolutamente nada do que eles pagaram no Gerson. Aí tem contratação, mais luvas e etc. Mas, em meio a isso, tem um interesse muito forte do Zenit no Jonathan Jesus. E isso foi um ponto que se tornou interessante para o processo. Por quê? O Cruzeiro jamais iria chegar no Zenit e pagar 40 milhões de euros, 30 milhões de euros. Em termos de grana, 25 milhões de euros, fora de cogitação. Mas o fato é que tem o Jonathan Jesus agora para bater um valor. O Cruzeiro pagou 8 milhões de reais aproximadamente para ter o atleta. Poderia aí ele ser envolvido nessa história custando o quê? 10 milhões de euros. E aí viria a parte que o Cruzeiro tem para inteirar. Ainda assim, é um valor muito importante. Mesmo que o Zenit Top, vamos lá, ao invés dos 40, entendendo que o atleta quer deixar o clube, a gente faz o que a gente pagou, 25. O Cruzeiro teria que inteirar mais 15 milhões de euros. O que seria a maior contratação da história do Cruzeiro de forma disparada. E por ser uma contratação como essa, pessoal, isso não é da noite para o dia. Tanto que o Cruzeiro está nessa já tem muito tempo. Mais de 10 dias pelo menos. Se bobear, desde que o Tite avançou ali para ser contratado, o Cruzeiro começou a fazer um contato com o Gerson e com o seu entorno, porque é um jogador que todo mundo sabe, mudaria o patamar do time. E por mudar o patamar do time, o Cruzeiro vai seguir firme nesta história, tentando a contratação do jogador. Então, vamos acompanhar os próximos passos. O Zenit não vai facilitar de forma alguma a saída do atleta, mas por se tratar de uma negociação complexa e que requer um investimento alto, o Cruzeiro ele vai batalhar muito para fazer essa possibilidade dar certo, pensando num projeto de 2026. Então, o que a gente tem de informação é que todo mundo sabe como o pai do jogador, ele atua no mercado, mas isso não seria um fator aí de uma dificuldade muito grande. A parte salarial e tudo, o Cruzeiro sabe que o Gerson tem um vencimento lá na Rússia, mas se ele quer mesmo voltar ao futebol brasileiro, claro, ele não vai abrir mão de tudo, mas no futebol brasileiro, o que ele ganharia em termos deste retorno, na parte financeira, o Cruzeiro está disposto sim a pagar, obviamente, repetindo, não garantindo a ele o que ele tem lá no exterior. É um ponto importante que o atleta, acho que não teria problema algum quanto a isso para retornar ao futebol brasileiro. Então, é aguardar, o Cruzeiro vai, repito, nos próximos dias, continuar tentando. Tem muita gente envolvida aí na história trabalhando para fazer com que as coisas possam realmente acontecer. Eu queria chegar aqui e tratar tudo como, meu Deus, o Gerson vai vir para o Cruzeiro, mas conhecendo os russos, né? E como são as negociações, e também o Gerson, ele movimenta muita coisa, né? O entorno ali, da forma como trabalha, mas o que é concreto? Um desejo muito grande do Cruzeiro de fazer tudo dar certo, e para isso, fazendo um investimento alto, não dentro daquilo que foi pedido inicialmente, mas mesmo assim, reduzindo, o Zenit se reduzir de uma forma considerável, ainda é um investimento importante, mas o Cruzeiro está disposto
a ceder o Jonathan Jesus, um jovem zagueiro de potencial, e a inteirar uma grana boa, a pagar um ótimo salário para o Gerson, tem questão de luvas e tudo. Seria um combo bem alto, mas desejo do Pedro Lourenço é fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva. O agito na torcida do Cruzeiro hoje foi daquele jeito, com a declaração de pai de jogador de que pode pintar na toca da raposa. É ou não é, Emerson Pansieri? Todo mundo já na expectativa, né, para chegar a 2026, e o torcedor do Cruzeiro na expectativa, além de chegar a 2026, o torcedor quer um elenco forte para a próxima temporada, né? Vai começar com o Campeonato Mineiro, com o Campeonato Brasileiro no fim de janeiro, né? Já tem participação do Cruzeiro em campo contra o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro. E aí, qual o nome que hoje ganhou grande repercussão? Trabalho também importante do nosso Pedro Leite no itatiaesporte.com.br, ele falando com o Marcão Silva, que é o papai do Gerson, né? O cara que conhece bastante o Gerson. E aí, essa matéria está no nosso itatiaesporte.com.br e a gente pode repercutir agora. Ele fala o seguinte, eu bati um papo com o Pedrinho, gostei do papo com ele, é um cara muito sincero, falei que temos o projeto de Copa do Mundo, esse projeto é muito importante, ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa do Mundo e ficar perto também da seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista com esse projeto. Ele ainda disse que tem uma boa relação com o Bruno Spindel. O Bruno Spindel, que é o novo executivo de futebol do Cruzeiro, assumiu esse posto na última segunda-feira, e foi uma informação que aqui na Itatiaia nós antecipávamos no sábado, né? Nós demos esse acerto no sábado, o Cruzeiro confirmou na segunda-feira. E aí, olha só, Romano, presta atenção, Romano, como que o Spindel pode ter um papel também preponderante nessa negociação? É que o pai do Gerson diz, o Spindel vai ser muito importante em qualquer ação, qualquer situação envolvendo o Gerson. Tem um braço de amizade muito grande com ele, confiança. Não só eu como o Gerson, mas friso que somos do Zenit. Temos 4 anos de contrato, tudo que acontecerá com também aí a anuência e a partir do Zenit. Foi o que disse o Marcão Silva. E aí, Romano, eu fui buscar outras, formas de informação, conversei com outras pessoas. Realmente, o Cruzeiro não fala, de forma oficial. O Cruzeiro não comenta a sondagem, o Cruzeiro não comenta nome de mercado, fica caladinho. Mas eu busquei algumas fontes que me disseram o seguinte, Pansieri, a possibilidade existe. É uma possibilidade difícil? Até porque é um tamanho de um jogador grande, é um jogador que saiu bem demais aqui do Flamengo pro futebol russo. Lá na Rússia, é aquela história mesmo que você fala na rádio. Eles têm dinheiro à beça, dinheiro não é problema para eles, mas há um interesse, do jogador também atuar novamente com o Tite, do jogador atuar no Brasil, de voltar para uma casa que tá arrumadinha, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem toda a parte de planejamento para a próxima temporada, tudo já ajeitado, Agora é executar com esses profissionais, por exemplo, que eu disse, do próprio Bruno Spindel, trabalhando aí com o Pedro Lourenço e com o Pedro Júnior. Essa é a realidade. Esse é o cenário do Gerson numa possibilidade de voltar para o Brasil e, no caso, até de jogar no Cruzeiro. Xará. Pois é, Edu Panzi, uma coisa o pai do Gerson deixou bem clara. Ele quer ficar próximo da seleção brasileira porque ele fugiu completamente do radar do Ancelotti. Mas ninguém obrigou ele a ir, né? A gente falou sobre isso, né? Aliás, a gente tem falado sobre isso porque essa história do Gerson tem rendido, né? Já tá virando uma novela. Fato é que vai ser uma baita contratação. Se o Gerson realmente for confirmado pelo Cruzeiro, vai ser das maiores contratações do futebol brasileiro em 2026, independentemente do que vier pela frente. Gerson é um nome enorme e ele estando no Brasil, você não tenha dúvida, ele volta ao radar da seleção brasileira. Tem que torcer para não ser tarde demais, né? Porque o Ancelotti já tá aí, já tá trabalhando a seleção, já tem uma espinha dorsal formada, já tem uma base na cabeça dele certa para a Copa do Mundo. Claro que existem alguns nomes como dúvida, algumas posições que ele tá vendo a possibilidade de colocar mais gente ou não. Não sei se o meio de campo seria uma delas,
mas o Gerson é sim um postulante a uma vaga na seleção brasileira. E ele não conseguiria caso continue jogando na Rússia. Ele foi porque ele quis, foi pela grana, obviamente, aí eu não estou julgando, não estou fazendo juízo de valor, talvez eu iria também, mas sabedor de que lá ele estaria invisível para a seleção, como esteve, e não foi mais convocado. Voltando para o Brasil, certamente entra no radar do Ancelotti e no Cruzeiro chegaria num time que está redondinho, ainda que tenha trocado de treinador. Claro que o Cruzeiro do Tite ainda é uma incógnita, é um ponto de interrogação, mas o Cruzeiro que terminou 2025 sob o comando do Leonardo Jardim era uma das melhores equipes do futebol brasileiro, jogando muito bem, com muita gente individualmente crescendo, chamando a atenção, e talvez por isso uma escolha do Gerson caso dê casamento com o Cruzeiro. A gente torce para que dê certo. Pelo Cruzeiro, porque vai ganhar um grande reforço, um cara para chegar e ser titular. E no caso do Gerson, que o sonho dele ainda é Copa do Mundo e Seleção Brasileira, vindo para o time ajeitado, ele tem chances, ainda que já esteja na reta final para a lista do Ancelotti ser fechada. Ele perdeu muito espaço na seleção, né? Muito tempo. Principalmente espaço e tempo, né? Porque... E tem... Ô, Xará, só tem uma coisa aí que é legal... só para eu entrar nessa história, como o brasileiro começa antes, né, a gente até falava isso, né, na entrada, né, na primeira parte da minha entrada eu falava disso, há um entendimento também, que não é só estadual. Então se ele chega, por exemplo, performando legal, né, atuando de forma bacana, por exemplo, em brasileiro, e depois quando começar a Copa Libertadores, há ainda uma possibilidade, sabe? De buscar esse caminho, né? De quem sabe acender aí uma chama aí pro Ancelotti chamar. Também tem essa ideia, tá? Não, justamente esse o objetivo, né? Porque ele perdeu espaço e o Edu foi muito cirúrgico, ele perdeu tempo e nesse período todo... ele era o cara ali, o segundo homem do meio campo, o Bruno Guimarães deslanchou e o Andrei apareceu novamente, Andrei que chegou a ser convocado, não estava tendo muito espaço no Chelsea, hoje joga no Chelsea e é outro jogador que apresentou credenciais para esse meio campo. Então para ele, para o Gerson, para a ideia de seleção brasileira, ele tem que vir pro Brasil, de preferência para um time certinho. O Cruzeiro tem um meio campo certo, por mais que tenha trocado de treinador, tem um meio campo já azeitadinho ali, e seria, como disse o Edu, uma baita contratação para buscar no aeroporto, torcedor buscar no aeroporto, né? Porque é um grande jogador, o Gerson, que foi, e aí a escolha dele, ninguém colocou uma arma na cabeça dele obrigando ele aí não, mas ele foi para um país onde os clubes russos estão punidos e não disputam nenhuma competição continental na Europa. Nenhuma. Só disputa o campeonato deles, a Copa deles lá. Eles estão punidos e por isso não aparece em Conference League, não aparece em Nations League seleção, né? Conference League, a antiga Copa da UEFA, a Champions League, eles não disputam por conta disso, por conta desta punição que eles sofreram, e aí o Gerson precisa sair de lá. Se quer Copa do Mundo tem que sair de lá. Não pode ficar. Ele não vai ser convocado, talvez ele não tenha tanta oportunidade mais na seleção jogando no futebol russo. E aí tem que ver também, né, qual que vai ser a função dele, caso ele chegue pro Cruzeiro, se vai jogar como um segundo volante, se vai jogar como um meia, porque tem isso também, né? O Ancelotti, ele tem em mente alguns volantes, por exemplo, dois pra mim, titulares, né? Casemiro e Bruno Guimarães. Pra mim é a dupla titular da seleção brasileira. Então já diminui um pouco o espaço entre os volantes. Ele pode ser convocado para ser um suplente ou para ser uma terceira opção. E do meio para frente, como um meia, talvez seja uma maior possibilidade, porque o Ancelotti tem rodado mais. Eu não tenho visto tanta convicção do Ancelotti com os seus meias. Se o Gerson joga, caso ele venha para o Cruzeiro, como um meia-direita, por exemplo, tendo o Tite, dois volantes, e o Gerson fazendo o corredor, não um corredor como um ponta, mas um meia, jogando pela direita e tendo um ponta pela esquerda,
talvez possa aumentar a chance dele na seleção, lembrando que o Gerson esteve em listas do Ancelotti, mas já há um tempo não figura entre os convocados. O Cruzeiro, nesta virada de ano, eu me lembro que no ano passado, o torcedor do Cruzeiro estava na expectativa da contagem regressiva para a chegada do Gabigol, não é isso, Xará? É, isso mesmo, lembra? E tinha um contador lá, faltam tantos minutos, tantas horas e tal. E aí, quando virou o ano, o Gabigol era do Cruzeiro. E aí foi aquela expectativa. Esse ano não tem expectativa, até porque o Cruzeiro vai buscar reforços pontuais, né? Ah, não, é bem diferente, né, Romano? É bem diferente. O ano passado também tinha uma ação de marketing por trás disso tudo, né? Acho que isso foi feito, né, de maneira, vamos colocar isso, foi realizado, né, de maneira positiva, né? Teve Mineirão lotado, foi uma ação de marketing pensada pelo Cruzeiro, e aí Mineirão ficou cheio para abraçar, né, o Gabigol, outros atletas que foram contratados, teve a participação ali do Pedrinho, do Matos, que era o dirigente do Cruzeiro na época, mas mudou muito, né? O Cruzeiro mudou daquela época para agora. Por exemplo, essa questão do Gabigol é uma questão que está sendo avaliada, né, internamente, para ver se permanece, se sai, se a proposta do Santos vai ser legal, se vai ter aí uma compensação para o Cruzeiro, se não vai ter, se o Santos vai conseguir arcar com boa parte do salário do jogador. Não tem essa do Cruzeiro também ficar pagando salário aí para jogar no outro time assim de forma total, não. Então, tudo isso é levado em consideração. Eu ouço muita coisa e leio muita coisa e vejo muita fala de, né, não ter uma noção de como é o Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro tem um pessoal muito sério, né, que cuida do caixa do Cruzeiro. Então, tem muita gente que fala, não, o Cruzeiro vai, empresta e paga o salário dele total. Não é assim, não é assim. Essa não é a ideia da direção do Cruzeiro de forma alguma. Se chegar alguma coisa legal que possa interessar o Gabigol e tudo mais, o Santos já deixou bem nítido esse interesse e ele existe mesmo, mas tem que ter aí uma parte maior, né, no pagamento desse salário. Ô, Romano, deixa eu trazer aqui uma informação que tem a ver com o goleiro. O Matheus Cunha, de 24 anos, é reforço do Cruzeiro para 2026. Ele fez um post nas redes sociais agradecendo o Flamengo, né? Dizendo que o Flamengo o formou como jogador, como homem, teve o privilégio de conquistar títulos, aprender com gigantes e representar uma camisa que pesa e que transforma. Ele agradecendo então o Flamengo. Agora, chegando ao Cruzeiro, no Flamengo foram 55 jogos com a camisa do time rubro-negro e ele chega para ser o reserva do Cássio, né? Até porque o Léo Aragão tá deixando o Cruzeiro, e aí o Matheus Cunha vai ser o imediato aí do Cássio, deve se apresentar ao Cruzeiro, né? Deve chegar para esse trabalho, quem sabe no dia 2, se não for dia 2, vai ser no dia 5 de manhã. Até por falar nessa reapresentação do Cruzeiro, Romano, é interessante dizer que o grupo total não estará no dia 2, né? No dia 2 vai ter muito dos meninos, né? Que falamos, que comentamos. O dia 5 aí sim, aí todo mundo vai, aqueles que foram liberados ganharam mais alguns dias pela comissão técnica e pela diretoria de futebol. Aí no dia 5 de manhã todo mundo já vai estar com o Tite. E o Tite, neste trabalho de sexta-feira, já vai estar presente. E provavelmente recebendo o Matheus Cunha, que chega para ser uma opção nesse gol do Cruzeiro, né, Romano? Aumenta a diferença e a qualidade em relação ao segundo goleiro que o Cruzeiro teve esse ano, né, Edu? O Aragão não fez um grande ano, né? Chega o Matheus Cunha para ser o suplente do Cássio, que esse sim, desde a chegada do Leonardo Jardim, se recuperou, fisicamente melhorou bastante o Cássio e foi decisivo boa parte de 2025 com a camisa do Cruzeiro, sendo um dos protagonistas dessa grande campanha do Cruzeiro, apesar de não ter tido conquista, mas que levou muito o nível e o patamar do Cruzeiro, fazendo com que 2026 cresça muito a expectativa, aí sim, por títulos. Jair Hinestrosa é de novo alvo do Cruzeiro. Informação que vem da Colômbia dá conta de que o Cruzeiro se aproveitou da dificuldade entre Atlético Nacional e Boca Juniors para a transferência do ponta de 23 anos de idade e retomou as tratativas. Só para lembrar, o Cruzeiro foi um dos clubes brasileiros que tentaram fechar com o Hinestrosa ao longo da temporada. Na oportunidade, o Atlético Nacional havia descartado, porque estava em meio à disputa da Libertadores da América. O Hinestrosa fez grande Libertadores da América, jogador de velocidade, rápido, forte, inclusive passou pela base do Palmeiras, onde não conseguiu vingar.
O Boca Juniors teve perto de contratar o Hinestrosa nos últimos dias, operação de 5 milhões de dólares. O Hinestrosa chegou a fazer postagem nas redes sociais afirmando ou se despedindo do torcedor do Atlético Nacional, mas no fim das contas não houve acerto entre o Boca e o Atlético Nacional e o jogador segue à disposição no mercado. Além do Cruzeiro, também estão de olho nessa transferência o Fluminense e o Santos. Só para completar, registrar que em 2025 o Hinestrosa conseguiu os melhores números da sua carreira, foram 56 jogos, 7 gols e mais 9 assistências. Se cogita vendê-lo por 5 milhões de dólares, referente a um percentual, vale a lembrança de que o Atlético Nacional contratou o Hinestrosa do futebol dos Estados Unidos por apenas 1 milhão e 400 mil euros. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que não admite publicamente, mas encontrou o camisa 10 dos seus sonhos, Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, que tem enrolado a Raposa em relação à renovação há mais de 6 meses. A última promessa não cumprida do Eduardo Maluf, seu representante, dizia respeito ao prazo da resposta. O Cruzeiro ouviu que ao final das competições, o Matheus Pereira e o Maluf diriam o que eles querem para estender o contrato que se encerra em junho. A partir de 1º de janeiro, ou seja, a partir das próximas horas, o Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato com o Palmeiras ou qualquer outro clube do mundo para se mudar de graça na metade de 2026. O Cruzeiro não queria que isso acontecesse e pressionava por uma resposta. Olha, a gente quer tal dinheiro. O Cruzeiro tentaria se aproximar. O problema é que o Matheus Pereira e o Maluf nem respondem às propostas feitas pela Raposa. A próxima promessa que o Matheus Pereira e seu empresário fizeram é de que na reapresentação do elenco agora em janeiro, o Matheus comunicará aquilo que pensa para a extensão do contrato. De qualquer forma, em meio ao interesse do Palmeiras, o Matheus tem afirmado para dirigentes do Cruzeiro que se for ficar no Brasil, vai jogar no Cruzeiro. Não existe a possibilidade de ele trocar a Raposa por um time do Brasil sem que o Cruzeiro seja ressarcido. Resta saber se essa promessa será cumprida. Jogador extremamente interessante que fez uma baita temporada. Salário de 2 milhões de reais por mês. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já topou assegurar ao Matheus Pereira vencimentos parecidos ao do Gabigol, que é o jogador mais caro do Cruzeiro e o terceiro mais bem pago do país. Ele ganha 3 milhões e 450 mil reais mensais. Ainda assim, Matheus Pereira segue sem responder às ofertas. No Palmeiras chegaria para ser titular absoluto no meio-campo que já tem Andréas Pereira e o recém-contratado Marlon Freitas. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!